Como é bom conhecer pessoas que passaram por várias histórias na caminhada da vida, mas sempre procuraram em Deus redescobrir o verdadeiro significado que a vida tem. Histórias marcadas por lutas, desânimos, mas sempre em busca da esperança, sempre em busca da força transformadora da fé. E é para falar sobre essa bonita transformação que o amor de Deus realiza em todos nós, quando abrimos o nosso coração à sua palavra e à sua graça, que nós vamos agora conversar com um jovem que participou da igreja, depois por longos anos se afastou e nesse tempo afastado ele percebeu: apenas em Deus nós encontramos a verdadeira felicidade, apenas em Deus nossa vida realmente tem um significado especial. E é por isso que a gente acolhe para partilhar um pouco conosco nesta manhã o jovem Lucas Henrique, que é aqui de Aparecida, participa da paróquia São Roque. Bem-vindo, Lucas. Deus abençoe. Gratidão por estar conosco e partilhar um pouco aí da sua história. Amém, Padre Camilo. Uma alegria estar podendo participar e passar um pouco da minha caminhada, né? De volta para a casa da mãe, né? A casa de Deus, né? Antes de você ter esse afastamento da comunidade, como que você participava da igreja? Quais eram as coisas que você fazia na comunidade? Sim, na infância, participei do grupo de coroinhas na paróquia de São Roque, em 96 até 97. 98 vim para o Santuário Nacional, né? Para ser coroinha, na época do Dom Aloísio, e fiquei até 2002. Com 12 anos eu comecei a trabalhar, naquela época eu podia, né? Menor aprendiz. E por circunstâncias da vida a gente vai se afastando. Então já são praticamente quase 15, 16 anos afastado da igreja. Eu voltei ano passado. Nesse tempo que você disse que ficou afastado da igreja, mas você não ficou afastado de Deus. Deus estava presente naquilo que você escolhia, nos sonhos que você carregava, nas lutas que você enfrentava. Por um momento, a comunidade deixou talvez de ser importante nesta vivência da fé, né? Exatamente. E o Espírito Santo, desde quando a gente somos batizados, ele está com a gente, né? E a gente muitas vezes deixa de escutar os conselhos, né? E Deus sempre vai estar protegendo a gente ali nos momentos de dificuldade, a gente que não pede, por muitas vezes a arrogância humana, a gente acha que consegue caminhar sozinho, na verdade não, né? Juntos em comunidade fica mais fácil carregar a cruz, né, Padre? Exatamente. Isso. A gente usa muito uma expressão, né, Lucas, que a gente diz assim: quando a gente não aprende aquilo que é essencial pelo caminho do amor, a gente vai aprender pelo caminho da dor. Exatamente. Você fez essa experiência? Sim, sim. Muito. Quando a gente começa a ter umas conquistas profissionais, performar na profissão, conhecer, a gente pode saber um pouco de tudo, de geopolítica, ciência, tecnologia, mas sem Deus a gente não vai conseguir. E nessas quedas, muitas vezes vinha a desesperança, Padre, né? A gente... É que nem eu dou muito um exemplo da festa de aniversário de criança. Os pais ficam reunidos ali numa mesa, né? E falam para o filho: olha, pode brincar lá, mas a mamãe e o papai tá te olhando. Aí acontece alguma coisa, a criança vem, aí a mãe vai lá e acolhe, né? Fala: filho, a mãe avisou, né? E é mais ou menos isso a vida, é uma catequese esse exemplo que eu dei, porque os pais orientam, a comunidade fala: olha, não se afasta, vamos na igreja, na missa, vamos participar. E quando a gente se machuca, acontece alguma coisa dessa natureza de decepção, né? No trabalho, com as pessoas, com a vida, a gente volta para a casa da mãe, ela vai sempre acolher. Às vezes pode acontecer na história de muitas pessoas este tempo um pouco distante de Deus, mas jamais Deus está distante de você. Perfeito. Nós é que às vezes não queremos enxergar, não buscamos e nem mesmo percebemos o quanto Ele está ao nosso lado. E Deus respeita essa escolha. Ele não é alguém que força, alguém que invade, alguém que impõe. Ele é alguém que está ali sempre. Bastou abrir o coração e novamente Ele nos alcança no mais profundo do nosso ser. Tendo ficado este tempo todo, né, fora de viver a fé em comunidade, passado até por experiências difíceis, o que o motivou então a voltar a viver a fé em Cristo numa comunidade na igreja? Perfeito, Padre. Há exatamente um ano hoje, nesse feriado de Revolução Constitucionalista, né? Eu sou morador de Aparecida, eu vim passear aqui no santuário e eu fui ali no túmulo do Padre Vitor, eu nem sabia que estava aqui, né? Estão reformando o memorial. Eu fiz o meu TCC de faculdade exatamente sobre a evangelização dele, né? Legal. E fui ali e rezei, fazia tempo que eu não rezava, sempre vinha no santuário, mas não para rezar, mas como turista, né? Eu conheci. E rezei ali um Ave Maria, um Pai Nosso e fui embora. Dias depois,
aconteceu uma coisa impressionante. Deus não faz um milagre estrondoso pra gente, assim. Eu, em casa, acordei para ir para o trabalho, abri a porta do apartamento, eu olhei um terço no chão, né? Eu falei, puxa, alguém perdeu, né? Com certeza. Perguntei para um vizinho, é seu? Não é? Não é? E liguei a TV Aparecida, estava passando aquela hora o terço do Padre Antônio Maria, né? O terço de Aparecida. Sim. Assim, a gente tem que ter a sensibilidade, padre, na hora de perceber o sinal de Deus, né? Não adianta também acontecer, a gente tá com o coração... Eu estava em paz, que eu tinha vindo na Basílica, e rezei. Eu esqueci até como é que se rezava o terço, eu comecei a acompanhar. E a partir daquele momento, então, eu percebi que Nossa Senhora, né, foi a intermediadora ali e deixou um tercinho para mim voltar. E através do terço que voltei à igreja, né? E como é bonito, né, Lucas, quando nós estamos realmente abertos a perceber nas coisas simples que fazem parte do cotidiano, um sinal de Deus querendo trazer uma mensagem bonita ao coração. Encontrar um terço na porta da sua casa, né, para alguém podia dizer nada, alguém perder, deixar ali mesmo, nem pegar esse terço. Mas você pegou e algo começou a falar como uma mensagem, né? É Maria dizendo, eu sou a mãe presente e a minha missão como mãe é levar você sempre para pertinho de Jesus. É no coração dele que está a verdade do amor, é no coração dele que está a verdadeira felicidade. E após encontrar este terço, que passos você dá novamente para retornar a caminhar com a comunidade? Pois é, padre. E aí, depois que encontrei, senti no meu coração que lá, quando pequenininho aqui no santuário, né, convivendo com os redentoristas, eu tinha aquela coisa de querer ser missionário. Antes de ser padre ou irmão, né, a vontade de ser um missionário, ajudar as pessoas, os pobres, né, que nem Santo Afonso escreveu muito sobre isso, né, e eu também sou muito mariano, né, e aí entrei em contato com o secretariado vocacional, o irmão Cláudio e o padre Robson. Eu achei que eles nem iam responder, né, porque... Puxa vida, né? Um moço com 35 anos, praticamente, estou com 34. Daí eles me receberam com muito carinho, né? Participei de um encontro, falei, se não for, né? Deus vai falar que não é isso. E agora continuei a caminhada. Agora participei do retiro recentemente, o padre Jerônimo estava lá, ele falando assim, a gente se desenvolve participando da comunidade. E eu entrei no Terço dos Homens, né? Em janeiro desse ano. E mudou muita coisa, padre, graças a Deus. A partir de então, paciência, né? A gente medita no terço, conversa com Nossa Senhora, né? Tem sido maravilhoso desde então. Que bom, Lucas. Como você, muitas outras pessoas também podem aí estar meio confusas, perdidas, buscando algo que nem sabe o que é que estão buscando, mas há esse anseio na alma, né, que nos move. O que você diria para essas pessoas que, de repente, por alguma coisa, algum motivo, ou mesmo sem motivo nenhum, deixaram de participar da comunidade, deixaram de fazer com que Deus fosse o centro da sua vida e das suas escolhas, e talvez por isso meio que pegaram atalhos para facilitar e mais complicou do que ajudou? Você que faz essa bonita experiência de se sentir amado por Deus, cuidado por Nossa Senhora, e também alguém que é importante na comunidade, né? Todo batizado tem o seu lugar sagrado na comunidade, e todo batizado tem uma missão neste mundo. O que você diria para essas pessoas que talvez se afastaram, estão aí sem motivação para voltar? Como dar um primeiro passo? Se eu dei um primeiro passo para me distanciar, eu preciso também agora dar com muita humildade um outro passo para retornar. Como fazer isso? É interessante falar também para quem não está dentro da comunidade, né? Geralmente não está assistindo o programa, né? Então a gente tem que falar para quem está, fazer a ponte, né, padre? Se você faz parte do Terço dos Homens, tem um amigo, um sobrinho, algum parente, e você que já está, trazer para dentro. Porque quem está, geralmente tem uma barreira ali, né? Eu não gosto do padre, eu não... Por N situações, né? Sim. Essa pessoa geralmente não vai estar acompanhando, mas quem está, que é homem do terço, em qualquer parte do Brasil, comenta no trabalho, olha, eu faço parte do Terço dos Homens, a gente se reúne tal horário na comunidade, porque a pessoa vai, com certeza ela vai gostar, é um ambiente acolhedor, só homens, né, padre? Geralmente, somos homens, a gente gosta de estar ali em grupos, né? E isso aí só faz bem. As mulheres também convidam os maridos, olha, na minha paróquia tem aqui o Terço dos Homens, volta lá. É aos poucos, padre. Sim. Quando você vai pegar um vagalume, por exemplo, você não vai assustar ele, que ele vai correr mais. Então é devagar, é com carinho, né? Porque geralmente
as coisas impostas a gente não gosta. Sim. Você tem que ir no médico? Ser proposta. Tem que ser proposta. E na necessidade, Nossa Senhora vai acolher com muito carinho e as coisas vão acontecer. Com certeza. Né? Lucas, obrigado por partilhar Imagina. conosco a sua história de fé, a sua caminhada. Que Deus continue abençoando e iluminando os sonhos em seu coração. Que Maria o abençoe também nesta caminhada de discernimento vocacional e que o coração esteja muito disponível aí aos sonhos que Deus tem para você também. Um abençoado dia e que Deus o fortaleça sempre. Perseverança na fé. Eu que agradeço, Padre Camilo. Um abraço a todos e um bom feriado.